Olá, pessoal! Hoje temos um episódio muito especial do Papeando com Pamplona. Nós vamos falar sobre direito dos povos e das comunidades tradicionais. Um tema pouco comum na nossa dogmática jurídica, às vezes muito pouco discutido nos cursos de graduação em direito, mas que tem uma enorme relevância. E eu vou trazer para falar esse tema uma das maiores autoridades no Brasil sobre essa questão. Com vocês, professor Júlio César de Sá da Rocha. Júlio Rocha. Professor Júlio Rocha foi meu contemporâneo de faculdade. Eu fui calouro dele, ele tá bonitão assim, tá? Mas é mais velho do que eu um pouquinho. Eu tive a honra de ser avaliador dele no doutorado. Eu fui da banca de doutorado dele. E Júlio é um talento desses novos temas do direito ambiental e outras questões relacionadas a essa nova visão do direito. Ele hoje, para minha honra, é o meu diretor na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, né? E eu tenho a satisfação imensa de chamá-lo de amigo. Júlio Rocha, bem-vindo ao Papeando com Pamplona. É um prazer estar aqui nessa casa linda e você lindo também hoje. Estamos juntos, meu amigo, e a gente vai conversar essa noite, esse dia, nessa vida sobre o direito dos povos e das comunidades tradicionais. E a gente tem que perguntar, Lodiel, como definir um direito dos povos e das comunidades tradicionais? Primeiro, Pamplona, eu acho que sua pergunta ela é central, porque nas faculdades de direito não se discute esse tema. Exato. Então é extremamente inovador, no Papeando a gente está tratando, embora seja um tema hoje que as atribuições jurídicas do campo jurídico precisam lidar, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública dos Estados, magistratura, é um tema da ordem do dia, porque a gente lida com povos indígenas, comunidades quilombolas, ciganos, gerazeiros, pescadores, pescadoras. Esse é um tema muito variado. Isso é muito importante, né? Na compreensão do que é e por que se falar. Mas quais são os principais referenciais históricos sobre o tema, pensando nesse nosso mundo dogmático do direito? Eu acho que a sua pergunta ela é central, porque ela remete um pouco à reflexão de quem nós somos, né? Sim. Nós temos um processo histórico com, por exemplo, em 1500 nós tínhamos, segundo dados antropológicos, arqueológicos, mais de 5 milhões de pessoas, tínhamos mais de 1.000 povos originários com a chegada dos portugueses. Certo. Então, para a gente ver essa complexidade, a população indígena do Brasil, que Pindorama, o que se chamava aqui, Veracruz, era 4 vezes maior que a população portuguesa. Ou seja, para quem pergunta quem descobriu o Brasil, eu respondo com dados arqueológicos que indicam de 20 a 30 mil anos antes da Era Contemporânea, com a chegada dos Homo sapiens sapiens aqui nesse espaço chamado Brasil. Então, assim, quem descobriu o Brasil foram os grupos humanoides que aqui chegaram há 30 mil anos antes da Era Contemporânea. Esse é um tema que tem sido objeto de reflexão. Ninguém é uma ilha, né? Então a gente Sim. tem essa concepção, às vezes, global do conhecimento, estudar o local, mas percebê-lo no global. Do ponto de vista do direito estrangeiro, quais têm sido as referências sobre isso? E eu já faço uma segunda pergunta do meu lugar de fala de militante na área trabalhista. Eu queria muito que você falasse, pode ser mais agressivo nesse ponto, sobre a Convenção 169 da OIT, que me parece realmente fundamental, seminal sobre o tema. Eu acho que é importante a gente perceber, romper a chamada concepção individualista burguesa de direito, que compreende só o indivíduo, o contrato, e o contrato como objeto Sim. principal e o indivíduo como sujeito de direito. Quando a gente trabalha com comunidades tradicionais, a gente está tratando de sujeitos coletivos. E a própria Constituição fala de povos indígenas, quilombolas. Eu acho que é um marco importante para a gente do ponto de vista jurídico. E, ao mesmo tempo, decretos, o decreto 4887, o decreto 6040, o Estatuto Índico, a Lei 6001. Mas, ao mesmo tempo, Pamplona, eu acho que é importante que a gente compreenda que nós precisamos dialogar com a antropologia. Tem um ramo, inclusive, da antropologia, chamado antropologia jurídica, que é uma área que eu gosto muito, Sim. em que a gente começa a perceber que os povos e as comunidades, historicamente, produzem direito. E, ao mesmo tempo, são portadoras de culturas, modos de vida. Por isso que elas são denominadas hoje no Brasil de povos e comunidades tradicionais. A Convenção 69 da OIT, o Brasil é partícipe da OIT desde a sua fundação,
ela estabelece... Me permita até fazer um lugar de fala aqui, porque é importante de falar um pouco sobre a OIT, porque a OIT é da época da Liga das Nações. A OIT é mais antiga do que a ONU. A OIT tem mais filiados do que a ONU. Então, compreender a repercussão das normativas da OIT Sim. e saindo também do mundo do trabalho é algo Sim. fundamental. E vocês vão ver a conexão com esse tema, por isso a minha pergunta. Não, e é central, porque a Organização Internacional do Trabalho, as pessoas às vezes estranham, o que é a Organização Internacional do Trabalho tem a ver com povos indígenas? Isso. E é fundamental essa pergunta, porque a Convenção 69 ela dá possibilidade de uma aplicação ampla nos Estados-parte que aderiram, o Brasil aderiu à Convenção da 69, um tema central que é o tema da consulta prévia. Porque existem atividades, empreendimentos que possam impactar povos e comunidades tradicionais que na dicção da Convenção 69 se chamam povos tribais, e esses povos têm direito a serem consultados, hidrelétricas, empreendimentos, grandes intervenções urbanísticas que possam impactar essas comunidades. E hoje se fala de algo em torno de mais de 5 milhões de pessoas. Nós temos, portanto, povos indígenas, nós temos comunidades gerazeiras, catingueiros, pescadores, marisqueiras, ciganos, pomeranos, que são povos tradicionais que têm cultura, uma forma própria de se organizar e que o Estado reconhece esse modo de vida muito peculiar. Então, por que o direito importa ao direito? Isso. Porque hoje nós já temos teses, dissertações, trabalhos, inclusive, no nosso programa de pós-graduação em Direito, que versam sobre povos, por exemplo, comunidades quilombolas. Um direito dos quilombolas. O que é isso? Os quilombolas, o que são quilombolas? São comunidades negras que se organizaram no enfrentamento ao regime colonial, e nós temos comunidades quilombolas urbanas, rurais. Eu trabalho muito com as comunidades na universidade, nos chamados atividades curriculares em comunidade e sociedade, experiências variadas, comunidades quilombolas no litoral, comunidades quilombolas no sertão, na zona da mata. Ou seja, o que é importante para a gente? Perceber que existe no direito um campo de estudo, pesquisadoras que interagem com essas comunidades e próprias lideranças comunitárias que hoje fazem direito, fazem mestrado, doutorado, nós temos inúmeros TCCs na Faculdade de Direito da UFBA sobre esse tema, onde existe, por exemplo, nós temos na faculdade, por exemplo, indígenas Tuxá, Tupinambá, Pataxó, e a gente tem que compreender o que é que significa esse país multicultural e pluriétnico. Gente, vocês entenderam quando eu falei logo no começo que esse cara era a referência no Brasil sobre o tema? A gente está vivendo a ideia de direito dos povos e das comunidades tradicionais no próprio curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, que a gente tem a honra de fazer parte. Mas, Júlio, pensando aqui como uma pergunta final desse primeiro bloco, eu queria ir falando para você, que é o meu chefe, é o meu diretor da faculdade, mas também para o Júlio Rocha, que eu conheci nos anos 90, né? Aquele meu contemporâneo de faculdade. A gente não está contando história, a gente é testemunha da história. Nós vimos um direito tradicional, quadrado, careta, fechado, dentro de uma concepção muito próxima de um centenário. E, de repente, nós vemos hoje um novo direito, uma nova forma de se graduar, uma nova forma de encarar o direito. Eu queria, pensando em toda essa expertise, toda a sua experiência, tudo que a gente já viveu, já há um respaldo normativo para reconhecer uma autonomia didática, legislativa, científica do direito dos povos e das comunidades tradicionais? Acho que sua pergunta é profunda, porque ela requer uma reflexão sobre a perspectiva teórica, conceitual e perspectiva prática. Do ponto de vista prático, o Supremo Tribunal Federal já lidou com esse tema em inúmeros julgados, e recentemente várias ações propostas, inclusive pelas próprias comunidades. A situação por exemplo, da CONAC, que é o Conselho Nacional Quilombola, em relação à proteção do Estado em relação à Covid, explicita que o protagonismo dos quilombolas. Da mesma forma, os povos indígenas. Isso mostra para a gente a importância da demanda de direitos pelas próprias comunidades. Outro elemento que me parece importante, que alguns programas de pós-graduação têm linhas, pesquisas que têm sido aprimoradas sobre esse tema. Nós vamos viver agora na Faculdade de Direito, e você fez um papeando com Pamplona, com a professora Mônica Aguiar Neves, que é minha vice-diretora, uma das maiores autoridades no Brasil em bioética. E esse tema é um tema muito relevante, porque nós estamos revisando o projeto pedagógico do curso de Direito, e
possivelmente nós podemos implementar uma primeira cadeira desse campo do direito dos povos e comunidades tradicionais na Faculdade de Direito, que talvez seja, nós já temos disciplinas transversalizam esse tema, mas talvez temos a oportunidade de ter um componente curricular que dialogue de forma pioneira sobre esse tema no Brasil. Eu gosto dessa frase, dizer que a gente não conta história, a gente é testemunha da história, mas eu acho, Júlio, que nós não estamos fazendo muito mais do que isso. Nós não estamos testemunhando, nós estamos construindo história. Sim. E para mim é uma honra construir história junto contigo. E, meu querido, tem uma galera que tá doida a fazer perguntas para vocês. Daqui a pouco a gente volta. Olá, quem fala aqui é Gersinho. Professor, eu gostaria de saber uma coisa. Há uma disciplina legal específica sobre esse tema aqui no Brasil? Gersinho, eu considero que hoje nós temos um avanço muito significativo. Não do ponto de vista só do direito, mas um diálogo interdisciplinar. Eu posso dizer que a antropologia tem avançado muito. Existem estudos, publicações que envolvem esse tema. Eu posso lembrar de Manuela Carneiro da Cunha, Alfredo Wagner, alguns antropólogos no Brasil, que têm no escopo da ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia, tratado esse tema e dialogado com juristas. Então, sim, respondendo a sua pergunta, amigo, querido, pesquisador, Gersinho. Olá, professor, tudo bom? Meu nome é Rodrigo e o meu questionamento é acerca de como tem sido a receptividade dos tribunais brasileiros sobre a autonomia de um direito dos povos e das comunidades tradicionais. Rodrigo, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu acho que nós temos ainda um conservadorismo dos nossos tribunais em relação ao reconhecimento de uma autonomia do direito dos povos e comunidades tradicionais. Embora, isso do ponto de vista científico, didático, embora existam decisões do STJ, dos TRFs, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, reconhecendo a característica de povos e comunidades tradicionais, as suas peculiaridades, demandas. Por exemplo, a experiência judicial recente do STF em relação aos casos demandados pelas comunidades em relação à Covid-19 foi um grande exemplo, onde o Supremo consolida, primeiro, o protagonismo dos povos e o reconhecimento dos direitos internacionais, inclusive, contemplados na Convenção 69. Muito obrigado pela pergunta. E, Rodrigo, eu acho que é muito interessante, talvez, até investir numa pesquisa, num TCC, por exemplo, sobre uma compreensão panorâmica do direito dos povos e das comunidades tradicionais na visão do STF. Acho que é um caminho. E eu acho que é importante dizer que se aqui no Brasil existem resistências, nós temos, por exemplo, a experiência colombiana. Na Colômbia, nós temos a Constituição colombiana de 1991 reconhece a jurisdição indígena no julgamento de causas que envolvem os povos indígenas. Isso é revolucionário. Se fala de reforma política no Brasil, mas na Colômbia existe assento garantido de indígenas no Senado colombiano e assento de afro-caribenhos na Câmara dos Deputados da Colômbia. Ou seja, possibilidade de compreender, como na Bolívia, que nós temos um reconhecimento pluriétnico, multicultural de uma nação. Perfeito. É a ideia do lugar de fala levado a grau extremo também no ponto de vista do poder legislativo, no respaldo dos tribunais. E do ponto de vista de uma concepção de reconhecimento de um pluralismo jurídico pelo sistema nacional. Perfeito. Olá, professor, eu sou a Débora. Professor, é possível se falar em um direito quilombola? Débora, excelente pergunta. Eu vou até respondendo apresentar essa cartilha, que foi um produto feito com... Você tem uma cópia, que teve um reconhecimento da Fundação Getúlio Vargas no Prêmio Ensino Jurídico Nacional Esdras, menção honrosa esse trabalho feito com comunidades quilombolas. Sim, é possível falar de um direito das comunidades quilombolas. O Supremo reconheceu, inclusive, a constitucionalidade do Decreto 4887, que tem uma relação direta com a comunidade, afasta o marco temporal em relação aos quilombolas e possibilita que as comunidades sejam sujeitos coletivos de direito e possam ter coletivamente direito à propriedade da terra. E é uma inovação no Brasil. Sem sombra de dúvida. É um novo campo para se estudar e aprofundar. Perfeito. O desafio, Pamplona, claro, do ponto de vista normativo, é o reconhecimento, a titulação dessas comunidades, porque algumas são reconhecidas, mas existe uma grande parte das comunidades quilombolas no Brasil não tem titulação das suas terras. Ou seja, não tiveram o direito à transmissão do ponto de vista da propriedade, do ponto de vista da titularidade. E
O professor Pamplona é um professor de direito civil. Exatamente. Então esse é um tema caro para ele. Eu trabalhar um tema, e acho que eu posso puxar isso, inclusive, na disciplina de direitos reais, para a gente pensar num corte epistemológico de aprofundamento desse tema. Olha lá, anote aí você que vai ser meu aluno. Eu sou Aparecida. Professor, é possível falar em um direito próprio de comunidades indígenas? Aparecida, primeiro, o tema dos povos indígenas ou povos originários é um tema também muito importante. Primeiro porque nós temos o Estatuto do Índio, da década de 70, em plena ditadura militar. Segundo, existe um capítulo específico da Constituição falando dos índios, dos povos indígenas, Declaração Internacional de Povos Indígenas, e ao mesmo tempo o desafio, porque enquanto quilombolas você podem ser titulados as propriedades, os territórios, os povos indígenas têm uma categoria chamada indiginato. Eles não têm a propriedade, o território indígena é bem da União. E esse foi um debate na Constituinte que derivou numa tensão se os povos indígenas teriam direito à plena autonomia em relação ao direito de propriedade. Então o que existe é posse indígena da terra. Mas é um desafio esse, que é a titulação, chamada titulação de povos indígenas, e outro tema muito delicado, Pamplona, é o chamado marco temporal, que é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que restringe a possibilidade dos povos indígenas originários terem acesso ao que a gente chama de regularização dos territórios indígenas no Brasil. Professor Júlio, muito prazer. Eu sou o Douglas Vicente. A pergunta é o seguinte: já existe no nosso ordenamento jurídico brasileiro uma proteção sobre a exploração econômica dos ativos intelectuais dos povos e das comunidades tradicionais? Douglas, esse é um tema que remete a uma convenção chamada Convenção da Biodiversidade. Por que ela é importante? Porque a Convenção da Biodiversidade também regula o acesso ao conhecimento tradicional sobre a diversidade biológica. E protocolos subsequentes foram assinados, inclusive ratificados pelo Brasil, mas qual o grande desafio? É que as comunidades tradicionais e os povos indígenas têm o direito aos dividendos decorrentes do patenteamento ou do registro de patentes feito na escala internacional. Esse é um desafio forte, porque as comunidades tradicionais, uma vez eu fui, Pamplona, para o Museu de História Natural em Nova York. Sim. Aquele Uma Noite no Museu. E eu vi um filmezinho dizendo que um pesquisador ia numa comunidade indígena, reconhecia e dialogava com o pajé e descobria um novo medicamento. E isso era uma grande revolução tecnológica. Mas, na verdade, isso é biopirataria. É apropriação. É a apropriação do conhecimento tradicional sobre recurso genético ou da biodiversidade. Então, é um tema que dialoga muito com o tema que a professora Mônica Guiar tratou, e minha querida Amanda, que é uma pessoa que eu quero registrar aqui, minha admiração, satisfação em tê-la agora nos quadros da nossa centenária Faculdade de Direito. Eu queria, no Papiano, fazer uma homenagem à Amanda, mandar um beijo para ela. Tá certo. E olha, eu digo mais, há nesse ponto diálogos que também transcendem a bioética para ir no campo do direito das propriedades mesmo. Perceba como nós temos na indústria da moda, às vezes a utilização de referenciais indígenas, de referenciais de povos tradicionais como um todo, e de repente ninguém tem um resultado econômico disso. Cosméticos. Você, ali às vezes só pensa, às vezes, em medicamentos, mas cosméticos, indústria da moda, há muitas questões de apropriação cultural que merecem reflexão. Eu acho, sinceramente, gente, eu quero fazer um papiando só sobre apropriação cultural. Anote aí, daqui a pouco eu volto. Olá, professor Júlio Rocha. Eu sou Luziane Tonhá Cardoso e gostaria de saber qual é a diferença entre o reconhecimento de um direito de povo e comunidade tradicional e uma sociedade paraestatal de uma comunidade não assistida pelo Estado. Essa é uma pergunta complexa, Luziane. Primeiro que eu vou tentar me valer da sociologia do direito. O Boaventura de Souza Santos, professor português, catedrático da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Economia, né? Ele fala muito, ele tem um livro recente chamado Direitos Oprimidos. Ele republicou sua dissertação de mestrado, que ele analisa o direito do asfalto em Passárgada. Assim, qual a base comum dessas duas respostas? A possibilidade de enxergar o que a gente chama de pluralismo jurídico, ou seja, produção estatal e não estatal de direito. Tá?
Então, tanto numa comunidade tradicional ou como numa comunidade paraestatal, nós temos demandas de direito. E que nós podemos enxergar isso numa perspectiva sobre a ótica do pluralismo jurídico. Ponto. Em relação às comunidades tradicionais, existe uma positivação desses direitos. Isso é um dado interessante. As comunidades em geral, inclusive, do ponto de vista infraestatal, ou seja, dos estados, nós temos legislações de povos e comunidades tradicionais, inclusive na Bahia. Tá? Mas, ao mesmo tempo, nós temos historicamente a demanda por direito de moradia, de educação, de comunidades, por exemplo, Gersinho é um estudioso desse tema, a maioria da população brasileira é negra. Nós tivemos um episódio fortíssimo do ponto de vista histórico que se chama escravidão. Ela determinou uma exclusão de parcela significativa da sociedade. Então, existe uma demanda de políticas afirmativas de acesso a direitos. Então, acho que existe também uma aproximação, não só teórico-conceitual no tema do pluralismo, mas existem comunidades, tanto tradicionais como comunidades subalternizadas, que demandam direitos. Eu acho esse tema fantástico. Eu acho que a gente pode refletir ainda muito mais, talvez para outros debates, outras discussões e outros papeandos. Mas o tempo é curto, Júlio. Júlio, eu quero dizer que para mim é uma satisfação enorme ser seu liderado na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, ser seu colega de magistério, como eu fui seu colega como estudante, e ter a satisfação imensa de fazer esse papeando. Me dê mais um prazer. O prazer do nosso tradicional brinde. Obrigado, meu amigo. Eu fico tocado. Você que é tão importante para mim, meu primeiro livro, Direito Ambiental e Meio Ambiente do Trabalho, você faz o prefácio desse trabalho, foi um grande padrinho dessa primeira publicação, e um livro que hoje o Supremo Tribunal Federal defende a tese que eu defendi há 20 anos atrás, a responsabilidade objetiva em sede dos ambientes de trabalho, de danos no ambiente de trabalho. Amém. Um grande abraço. E, gente, tem que tomar o colinho, né? E dizer a todos, todas, a nossa satisfação de gravar esse episódio e também, daqui a pouco, em você ver a nossa visão poética sobre o tema. Papeando é trabalhar profundidade e leveza, sempre com a poesia. Até a próxima. Tradições. Respeito. Antes de tudo, respeito. Respeito à cultura e à memória do que nem sequer se viveu. Respeito. Antes de tudo, respeito. Respeito ao conhecimento de povos e de mundos que não existem mais, pelo menos na sua visão e concepção originais. Respeito. Antes de tudo, respeito. Respeito às tradições do que se construiu no passado. Não como um museu para o exercício da saudade, mas como um guia para repensar a sociedade. Até a próxima.